Vocês estão aqui, digam amém. Mateus capítulo 13, serei breve em minhas palavras esta noite, diante de tudo aquilo que Deus já fez, pelas orações, pelos testemunhos. Com certeza, muita coisa boa no mundo espiritual já aconteceu essa noite, e nós viemos somar com essa reflexão. Mateus capítulo 13, você que está comigo aí no telão, meu amigo, eu queria que você permanecesse, por favor, que eu vou acionar o telão algumas vezes na nossa reflexão. Ok. Diz assim o texto. Bom, está no telão, vamos ler juntos. Deixa a sua Bíblia aberta, mas vamos dar uma olhada no telão. Nós vamos ler até o versículo 9, do versículo 3 ao versículo 9. Eu conto até 3 e vocês olhando para o telão em alto e bom som. Vamos lá. 1, 2, 3. O versículo 19, Jesus vai interpretar e vai dizer assim: ouvindo alguém a palavra do reino. Versículo 18: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados, as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Senhor Jesus, torna cativos o nosso entendimento a essa palavra. Nós repreendemos todas as pressões contrárias contra a atenção, toda ação maligna, a dispersão, a distração sobre nós esta noite, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Diga para quem está ao seu lado: blinda quem você é. Você pode dizer para outra pessoa: blinda quem você é. Existe uma história antiga, e eu quero lembrá-los sobre ela, a respeito de um alpinista que tinha a grande aventura de escalar montanhas como o grande hobby da sua vida. E então ele soube de uma montanha muito alta, inédita, que ainda ele não conhecia. E então ele se programa e ele levanta bem cedo com todos os seus adereços e ele vai em direção àquela montanha desconhecida. Quando ele está se aproximando da montanha, ele percebe que ele precisa atravessar
uma fazenda para chegar então na montanha e iniciar a sua escalada. E quando ele está atravessando aquela montanha, ele olha à sua direita e percebe muitas criações de aves. Existia galinhas, patos, marrecos, galos e assim por diante. E de repente ele se assusta porque ele vê uma ave muito grande ciscando e se alimentando juntamente com as galinhas. E quando ele chega mais perto, ele percebe que na verdade aquela ave era uma águia. E quando ele se aproxima daquela águia, ele pergunta: ô águia, o que você está fazendo aqui? Ela não reage, ela não responde, ela estava de costa para ele. E ele então chega mais perto e mexe com ela, disse: eu estou falando com você. E aquela águia olha para ele e disse: não, você se equivocou, porque eu não sou águia. E ele disse: como não? Como eu não sou águia? Como você não é águia? E ela disse: não, eu sou galinha. Aquela é minha mãe, foi ela que me chocou. Aqueles ali são os meus irmãos. E ele disse: não, você não é galinha, você é uma águia. E, olha o tamanho das suas asas, olha as suas garras, olha o seu bico. E ela dizia: não, isso aí é porque eu sempre comi muito. Talvez ela fosse crente, né? E eu sempre comi muito. Ele disse: não é por causa que você comeu muito, é porque você é diferente, você é diferente, você é diferente. E na verdade, eles entram ali no grande embate, e ele dizia: você é águia? Disse: não sou águia, eu sou galinha. O fato é que essa fábula, ela mostra que só tinha uma única coisa que mantinha aquela águia viver como galinha, que era a ignorância, a sua real identidade. Quando você não conhece quem verdadeiramente você tem a capacidade de se adaptar em ambientes, em cenários e em circunstâncias que não condiz com aquilo que Deus te chamou a viver. Esse texto que nós lemos é um texto que fala sobre a nossa identidade. A história é sobre um semeador e sobre 4 terrenos. Não é 4 tipos de crentes. Não são 4 tipos de pessoas que servem a Jesus, não. Na verdade, é um tipo de cristão. O que é ser cristão? O texto define: ser cristão é ser boa terra. Quando você recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando Jesus passa a ser o Senhor da sua vida, isso significa dizer que o parâmetro das suas decisões e escolhas não é mais a partir das suas tradições, da sua cultura de família ou a cultura do seu tempo, mas você será regido por Jesus Cristo. A imagem de Cristo Jesus será central. Os seus amores, os seus sentimentos, os seus desejos vão gravitar ao redor de Jesus. Ser cristão é quando você decide que o Senhor da sua vida será Jesus Cristo. Alguém já fez essa decisão? Aqui diga amém. Quando você decide a Jesus como sendo o seu Senhor e Salvador, a identidade que Jesus lhe dá é que você é uma boa terra. Ser boa terra aqui significa que você carrega uma essencialidade fértil. Ser boa terra aqui significa que você carrega uma autoridade para frutificar em qualquer circunstância da sua vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, é impossível a sua vida dar errado. Quando você entrega a sua vida verdadeiramente a Jesus, você carrega uma autoridade para frutificar em qualquer circunstância. Existe um texto muito conhecido em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, quando vai dizer que, versículo 8, que aquele que confia no Senhor, aquele que entrega a sua vida a Jesus, a Deus, ao Senhor, é semelhante a uma árvore que ela é plantada junto a ribeiros de muitas águas, e ela não tem medo quando vem o calor, e no ano da sequidão as suas folhas permanecem verdes, e
os seus frutos não cessam. Quando você entrega a sua vida verdadeiramente a Jesus, ainda que você esteja passando pela estação da sequidão, você permanecerá frutífero, porque você é boa terra. A essencialidade que você carrega, a fertilidade que você carrega é muito maior do que a esterilidade que está fora de você. Essa é a bênção da nossa salvação. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Aleluia! Diga aí para quem está ao seu lado: não existe crente ruim. Diga, ou você é crente, ou você é ruim. Porque todo crente, ele é boa. Dá uma olhada aí para quem está ao seu lado e diga assim: você é gente boa. Você é gente boa. Tu é boa terra. Você é boa terra. Você pode dizer amém por isso? Agora o texto vai nos falar sobre outros 3 terrenos. Esses outros 3 terrenos, eu acredito que pode ser aplicado a nós esta noite de maneira muito objetiva, como sendo as batalhas que nós enfrentaremos para manter a convicção de quem nós somos. Que nós somos boa terra, nós já sabemos. A tirania do fracasso não faz parte daqueles que seguem a Jesus. Eu não valho nada, eu não sei porque eu existo, não é por eu ter nascido. Isso não faz parte de quem é boa terra. Eu sei quem eu sou, e eu sou boa terra, não é porque eu tenho mérito, não é porque eu conquistei isso, não. É porque quando Jesus me encontrou, o sangue de Jesus Cristo perdoou os meus pecados. Ele escreveu o meu nome no livro da vida, e Ele me transformou radicalmente. Eu sou boa terra, não é por causa dos meus esforços. Eu sou boa terra porque Jesus entrou na minha vida. E quando Ele me encontrou, eu era uma terra deserta. Quando Ele me encontrou, eu era infértil, eu era estéril. Gente ruim era nós, quando Ele nos encontrou. Mas depois que Ele entrou na minha terra, nós nos tornamos boa terra. Nós nos tornamos terra férteis. Amém por isso? Então nós olhamos para esses 3 terrenos como sendo as batalhas que você enfrentará para você blindar quem você verdadeiramente é. Esses 3 terrenos vai nos falar sobre ações do inimigo para comprometer essa boa terra. Esses 3 primeiros terrenos vai simbolizar e vai ser aplicado esta noite como sendo as artimanhas que o diabo utilizará para comprometer a sua boa terra, ou seja, a sua identidade. Vocês estão comigo até aqui? A primeira terra vai dizer que a semente caiu à beira do caminho. E quando Jesus vai interpretar sobre isso, o texto vai dizer que Jesus vai explicar dizendo: o terreno à beira do caminho vai falar do coração ignorante. Ele não entendeu a palavra. E por ele não ter compreendido a palavra, diz o texto, uma ave se deslocou do seu ninho, e o texto vai chamar ela de maligno. O maligno se deslocou do seu ninho e capturou essa semente. O que esse texto me ensina a dizer, pelo menos 2 coisas. Todas as vezes que você está diante da pregação do Evangelho, existe uma guerra espiritual que você está enfrentando. Eu me lembro de 2 situações. Eu fui pregar em uma igreja, sábado e domingo. E no domingo à noite, eu já estava no estacionamento, e uma irmã veio correndo, dizendo: pastor, que culto foi aquele ontem, que culto maravilhoso. Eu fui para casa, os meus filhos não foram, meu marido não foi, e eu cheguei para contar sobre o culto. E quando eu falei dos louvores, eu falei da adoração, mas quando eu cheguei na hora da palavra, pastor, eu não me lembrava mais de nada.
Eu não me lembrava mais de nada. E isso me chocou tanto que eu fui orar. E quando eu fui orar, Deus mandou eu te dizer: todas as vezes que você for orar, for pregar, faça uma oração de batalha espiritual. Porque quando você prega, existe uma ação maligna. E quando ela falava isso, eu pensava no meu espírito, dizendo: Deus me deu uma confirmação bíblica para isso. E Deus trouxe exatamente esse texto. Quando o semeador saiu a semear, quando o pregador saiu a pregar, a primeira coisa que aconteceu: o maligno se deslocou do seu ninho para capturar a palavra. Tem muita gente que não percebe que enquanto nós estamos em um lugar profético como esse, seja em cada ministração ao longo da liturgia, seja durante a pregação, existe uma batalha espiritual na sua mente, para te distrair, para te dispersar. Existe uma batalha espiritual para inquietar o seu coração, para dar vontade de você ir embora a qualquer momento. Enquanto eu estou pregando, existe uma batalha espiritual. E tem gente que quando chegar amanhã não se lembrará da pregação, e não é por causa de memória, é porque o maligno já roubou a palavra do seu coração. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando em uma igreja que eu pastoreei, e no final da pregação eu pedi para que os irmãos perguntassem um ao outro qual foi a parte do culto e da pregação que eles foram mais tocados pelo Senhor. E a minha esposa estava ao lado de uma irmã, e ela perguntou assim: como foi o culto? Qual foi a parte do culto e da pregação que Deus mais te tocou? Ela disse: olha, o culto estava uma bênção. E naquele dia era dia da mulher, Dia das Mães, e quem pregou foi eu. E ela disse: o culto estava uma bênção. Estava uma bênção, até o pastor pregar. E ela falou para a esposa do pregador. E a esposa do pregador já estava preparando um hadug para dar. E então ela disse: tá, mas por quê? E ela disse: olha o que o pastor fez, olha o que o pastor falou. O pastor acabou com a gente. E ela foi falando o que eu tinha dito. E a minha esposa disse: meu bem, todas as palavras que ela disse, que você havia falado, nenhuma delas saiu da sua boca. Entre a minha pregação e a mente dela, o maligno distorceu a palavra, e ela não percebeu. Você precisa entender que quando você está exposto às Escrituras, existe uma batalha espiritual. Mas o texto vai me trazer uma segunda verdade. Quando você não entende, quando você não compreende, quando você é ignorante à palavra, o diabo terá vantagem sobre você. O meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando você não conhece a palavra de Deus como você deveria conhecer, o maligno vai ter algumas vantagens sobre você. É por isso que essa igreja te encoraja a você ser uma pessoa bíblica, a você meditar nas Escrituras. Faça um discipulado, faz um curso de teologia, compra livros, leia as Escrituras, participa de outras reuniões da igreja, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Porque enquanto você for ignorante, enquanto você não saber alguns princípios, algumas leis das Escrituras, algumas profundidades das Escrituras, o inimigo terá vantagens sobre você. Isso tem a ver com a sua espiritualidade. Isso também tem a ver com o seu casamento. Quando você é ignorante aos princípios do casamento, o inimigo terá vantagem sobre a aliança do seu casamento. Quando você é ignorante em relação à criação de filhos, o inimigo terá vantagem sobre a sua paternidade e a sua maternidade. É por isso que a nossa igreja, ela pensa em ferramentalizar você, seja na sua espiritualidade. Nós temos culto de ensino todas as terças-feiras, nós temos curso bíblico a você participar, nós temos um discipulado para você crescer nesse conhecimento. A nossa igreja tem um curso para homens, para
para discipular esses homens, colocar ele exposto a verdades que ele nunca ouviu dentro da sua casa. O que ele ouviu sobre ser homem, ele está tudo equivocado a partir da cultura ou do ambiente que ele cresceu. Essa igreja tem um curso para homens. Você precisa conhecer sobre masculinidade, porque se você for ignorante sobre a masculinidade segundo as escrituras, o inimigo terá vantagem sobre a sua masculinidade. A nossa igreja tem curso para mulheres, porque nós sabemos que se você é mulher, for ignorante sobre a sua identidade feminina, segundo as escrituras, o inimigo terá vantagem sobre a sua feminilidade. A nossa igreja tem curso para casal, o Lar Feliz, porque nós entendemos que se você como casal for ignorante sobre o seu papel como marido, o seu papel como mulher, os seus papéis como pais, se você for ignorante, eu não sabia, eu não sabia, se você não saber, o inimigo terá vantagem para batalhar as guerras do seu casamento, de modo que tudo que o diabo quer é que você não conheça. Tudo o diabo quer é que você não se aproprie, que você não cresça no conhecimento do Senhor Jesus. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas, elas estão cada vez mais frágeis quanto à sua paz, quanto à sua alegria. Há um texto em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que o texto está dizendo é que a sua paz pode crescer. Só que a sua paz vai crescer à medida em que você conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais você conhecer a Jesus, quanto mais você conhecer a Cristo, mais paz reinará no seu coração e na sua vida. Vocês estão aqui? Essa vai ser uma batalha contra a sua identidade. Você é boa terra, mas se o inimigo lançar ignorância sobre você, eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu sou, você será semelhante àquela águia que vai ciscar em um galinheiro, porque ela não sabe quem verdadeiramente ela é. Mas o segundo terreno, e aqui eu já vou terminando, é o terreno das pedras. Você é boa terra, mas o inimigo vai querer lançar pedras no seu terreno. E o texto vai dizer que o terreno das pedras impedirá que as raízes se aprofundem. As pedras vão ser um obstáculo para que as raízes sejam profundas, ou seja, o inimigo vai querer que você seja superficial na sua identidade. Ele vai querer que você seja superficial na sua fé. Ele vai querer que você seja raso nos seus relacionamentos. Ele vai querer que você seja raso na sua relação com essa igreja, na sua relação com Jesus. Você é boa terra, mas se você não proteger essa terra, o maligno vai querer raptar a palavra. Se você não cuidar dessa terra, o inimigo vai querer jogar pedras lá, para que você seja raso, para que você seja sem profundidade. E duas coisas eu quero te dizer sobre isso. Primeiro, quando você é raso, e Jesus vai dar uma interpretação, isso aqui fala de imaturidade. Quando você é imaturo, quando você é raso, diz o texto que quando o sol levantou, secou-se. Responda para mim: sol é uma coisa boa ou ruim para as plantas? Não é apenas boa, é essencial. Diga assim comigo: quando eu não tenho raiz, quando eu não tenho profundidade, quando eu sou imaturo, diga assim: até o que é bom me compromete. O sol, que é uma coisa boa, secou. Quando você não tem profundidade, até o que é bom te estraga. Uma bênção te estraga, uma conquista te estraga, uma boa notícia te estraga. Quando você não tem profundidade, quando você está raso diante da vida, qualquer coisa te tira da igreja. Por que nós estamos vivendo a cultura do divórcio? É porque em muitos contextos, esses divórcios poderiam ser o quê?
poderiam ter sido evitados. Mas porque é tão raso, meses de casamento, semanas de casamento já estão sendo diluídos. Porque é muito raso, é muita profundidade, é falta de profundidade. Quando lhe falta raiz, qualquer coisa pode fazer você mudar de igreja. Um estacionamento que você fica trancado no final do culto já é razão para você nunca mais vir a essa igreja e amaldiçoar a quarta geração do cara que te bloqueou lá no estacionamento. É muito raso. Quando eu não tenho raiz, qualquer coisa, eu me ofendo com o que o marido fala, com o que a esposa fala. Qualquer coisa me afeta. Quando eu não tenho raiz, qualquer coisa me quebra, me trinca. A pessoa levantou, diz o texto, ela foi rápida em ter alegria, entusiasmo. Tem aquelas pessoas que são animadas demais. É a esposa, é o marido, é o filho. Nossa, essa pessoa amanhece assim, pegando o anjo pela asa. Ela está muito alegre, ela está muito encorajada. Um olhar que ela recebe, acabou, esmorona tudo. Tá, mas cadê aquela alegria? Eu lembro que quando o Alejandro tinha lá, sei lá, os seus 7 anos, 8 anos talvez, ou um pouco menos, um pouco mais. Eu vi lá um zum em casa que ele estava gostando de uma menininha, coisa de criança. E ele não tinha celular, não tinha WhatsApp, mas o contato era mediante o WhatsApp da Eileen. Então os amiguinhos de escola ali vinham conversar com ele mediante o celular da Eileen. Aí eu vendo aquele negócio ali, o Alejandro, uma menininha, meu bem e tal. Aí o Alejandro tinha uma melhor amiga, que a melhor amiga dele era a melhor amiga da menina que ele estava gostando. Aí o que ele fez? Ele comprou uma barra de chocolate, um bombom, alguma coisa assim, e entregou para a melhor amiga entregar para a melhor amiga, que era a menina que ele estava achando bonitinha e tal. E aí, passados uns dias, a Eileen recebe um WhatsApp. Era o retorno da melhor amiga dele. E a melhor amiga dele disse assim, olha, então, a Lê, ela não aceitou o seu bombom. Ela não aceitou e disse assim que você é um menino feio. Disse que você é um menino meloso. E foi falando. Quando a mãe viu aquela mensagem, quem ela pensa que é? Falei, calma aí. Aí nós ficamos aí. A gente conversa ou não conversa com o Alejandro? A gente fala ou não fala com o Alejandro? Claro que tem que falar. A gente precisa ensinar o Alejandro sobre a vida. Chamamos o Alejandro no quarto. Ligamos lá o áudio. Falei, olha aí, meu filho. Aí tá lá. Quando ele ouviu, começou a chorar. Eu também não gosto dela mais. Às vezes a gente é assim. A gente gosta de uma pessoa e o único fato eu não gosto mais. Porque é raso. É sem raiz. É sem profundidade. É por isso que nós celebramos muito nessa igreja casamento. Pessoas que chegam a 30, 40 anos. Porque, gente, você imagina a resiliência de um homem desse, a resiliência de uma mulher dessa, de quantas vezes o outro amanheceu arrependido porque não morreu de madrugada. Quantas vezes essa mulher amanheceu um dia como uma jararaca mal matada. Como aguenta um trem desse? Quando você tem raiz. Quando você tem raiz, você aguenta o sol, você aguenta a chuva. O diabo está apostando que essa luta, este vento, essa contrariedade, essa decepção, essa frustração vai secar você. O diabo está apostando que essa luta, este vento, essa porta fechada, essa traição, esse desapontamento vai secar a sua alegria, vai secar a sua convicção. O que o diabo não sabe é que muito debaixo dessas folhas tem raiz. Nós viveremos uma resiliência do Espírito. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus esta noite?
Você precisa de mais raízes. Nós precisamos de mais raízes. Com a permissão do pastor, ficamos em pé. O primeiro inimigo da sua identidade é a ignorância, é você não saber quem verdadeiramente você é. O segundo inimigo vai ser a superficialidade, a falta de profundidade. Se você não conhecer profundamente quem você é em Cristo, quem você é em Deus, você será abalado por qualquer situação. Mas em um terceiro lugar, os espinhos. Você é boa terra, mas se o inimigo jogar espinho, vai sufocar você. E o texto vai dizer que esses espinhos são preocupações com as coisas dessa vida. É muito bom você ter foco de trabalho, profissão, estudo. Faz parte dos nossos planejamentos existenciais. Mas você não pode deixar que a sua ansiedade com o futuro, o seu desejo de poupança, de vida financeira saudável, segura do futuro, sufoca a sua boa terra. Você não pode deixar que a sua garra em trabalhar sufoque o seu casamento. Você não pode deixar que a garra de trabalhar sufoca a sua paternidade, a sua maternidade. Eu nunca me esqueço, e aqui eu termino. Fui pregar em uma igreja alguns anos atrás. E o pastor disse assim para mim: quando chegar em casa, me pergunta sobre aquela família que estava sentado ali na frente. E chegando em casa do pastor, lhe fez a pergunta e ele diz: esses dias atrás, a filha dele de 12 ou 13 anos chegou para a mãe e disse: mãe, eu não tenho pai. E a mãe recebe um choque e diz: como você não tem pai? O seu pai está aqui. Mãe, eu não sinto que eu tenho pai. Eu olho para o pai, é como se fosse um homem estranho. Eu não tenho conversa com ele, eu não tenho assunto com o papai. Qual era a história daquela família? O marido, pela segunda de manhã, de madrugada, quando ele ia trabalhar, aquela filha já estava dormindo. Quando ele voltava, na segunda noite, a filha já estava dormindo. Isso acontecia de segunda a sábado. O único dia que os dois conversavam e se viam era no domingo. Aquele pai estava ganhando muito dinheiro. Aquele pai estava levantando um grande patrimônio aqui no Brasil. O que ele não percebeu é que os espinhos estavam sufocando e tirando a vida da sua paternidade. E ele estava perdendo o coração da sua filha. Não deixe que o seu trabalho sufoque a sua fé. Não deixe que o seu trabalho, os seus esforços sufoque a sua relação com Deus. Existem tantas outras coisas que Deus quer que você vive além da quinta da esperança. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Será que já não tem espinho que está crescendo nessa boa terra? Aquele alpinista percebeu que a águia estava meio dispersa após aquele embate. Ele pega aquela águia e coloca dentro de um saco e sobe a montanha. E ela se batendo dentro daquele saco, e ele foi subindo. Quando ele chegou lá em cima, ele pega aquele saco e ele vai arremessar a águia. E quando ele arremessa a águia, ele grita: você é águia! E ela disse: eu sou galinha. E quando ela foi caindo, ela pensou: e se eu for verdadeiramente uma águia? E ela abre as suas asas para fazer o seu primeiro voo. E nunca mais voltou para ciscar naquele lugar. Talvez você entre essa noite caindo de algum penhasco. Talvez você entre essa noite sofrendo com pedras no seu caminho, com espinhos no seu caminho. Você está caindo. Algo está te sufocando, algo está te levando a um vazio, algo está levando a uma desidratação existencial, algo está drenando você. Deus está te dizendo: te posicione, retoma o seu lugar de quem você é boa terra.
Comece a pegar as pedras que foram lançadas e comece a esvaziar o seu terreno. Comece a esvaziar o seu casamento dessas pedras que está querendo superficializar o seu diálogo, a sua confiança, a sua lealdade. Escava essa terra e tira esses espinhos que está asfixiando você. Esta noite eu trago uma palavra de Deus para a tua alma. O Espírito de Deus te dá poder, o Espírito de Deus te dá autoridade, o Espírito de Deus te dá posicionamento. Decida viver quem verdadeiramente você é. Diga aos demônios, diga aos seus inimigos, diga àqueles que estão apostando que você morrerá dentro de um quarto escuro querendo morrer. Diga para aqueles que estão apostando no seu retroceder: eu posiciono na minha identidade, eu não volto para baixo, eu não volto a ciscar. Deus me criou para viver nas alturas do seu propósito, nas alturas das suas bênçãos, e eu viverei a plenitude da minha identidade. Quem recebe esta palavra esta noite pode aplaudir bem alto ao nome do Senhor Jesus. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Oh glória, oh glória. Decida conhecer mais sobre Jesus. Decida conhecer mais sobre o teu propósito. Decida conhecer mais sobre a Escritura. Quanto mais você conhecer o Senhor, mais autoridade você terá para vencer as batalhas que está diante de você. Senhor Jesus, eu ministro sobre este homem, sobre essa mulher que entra esta noite com uma crise de identidade. Eu prego para águias que estão ciscando em lugares emocionais, sentimentais, mulheres que estão se adaptando a relacionamentos doentios, mulheres que estão sendo exploradas, mulheres que estão sendo drenadas por homens manipuladores. Eu estou pregando para homens que estão em relacionamentos doentios com mulheres manipuladoras. Eu estou pregando para pessoas que estão em relacionamentos abusivos, e eles estão se adaptando a isso, achando que isso faz parte da vida. Senhor Jesus, assopra sobre esta mente esta noite a tua identidade. Você não foi criada para este lugar, você não foi criado para este vício, você não foi criado para esta angústia, você não foi criada para esta sabotagem, você não foi criado para esta manipulação. O Senhor te toma pela tua mão direita e te diz: segue-me, eu tenho um novo lugar para você, eu tenho um novo nível para a sua casa. Eu quero te mostrar quem verdadeiramente você é. Assim diz o Senhor para você esta noite. Quem recebe esta palavra, aplauda Cristo, aplauda Cristo.